essa nossa ideia, nosso espaço Livre Vem Viver é um espaço de pensamento, livre pensar, livre pensamento. Aqui você tem direito de pensar o que você quiser, da maneira que você quiser, e a gente tem que entender que todo mundo é um mundo. Na verdade, desde os primórdios até os em dia, o desejo do homem é saber por que existe, e a gente vai tentar encontrar uma resposta. E a gente vai usar o quê? A gente vai usar um livro, porque todo estudo precisa de um livro, precisa de uma base. E como a gente vai falar de ser humano, de humanidade, de pessoa, de religião, a gente vai usar um livro que é muito aceito e conhecido praticamente em todas as religiões, a Bíblia Sagrada. Então eu gostaria que você providenciasse uma Bíblia, se você não tem. Qualquer Bíblia, pode ser uma Bíblia católica, pode ser uma Bíblia espírita, pode ser uma Bíblia... Cara, a Bíblia que você quiser. Mas a gente precisa ter uma Bíblia, irmão. Na internet hoje é fácil, você entra lá, você baixa uma Bíblia, porque eu vou usar algumas passagens da Bíblia, né? Algumas passagens históricas da Bíblia, né? E que na verdade nada mais é do que princípio. Na verdade a Bíblia é um livro de princípios. Esses princípios você vai encontrar também no livro dos Vedas, você vai encontrar também com Buda, você vai encontrar também com os Mormons, você vai encontrar em todas as religiões. Todas as religiões usam princípios, e esses princípios, eles estão em livros religiosos. Então, por isso que eu vou usar a Bíblia. Só que a Bíblia, ela não é um livro para crente, ela não é um livro para protestante, ela não é um livro para católico, ela não é um livro para espírita, ela não é um livro para nenhuma instituição ou nenhuma religião. A Bíblia é um livro para a humanidade. A Bíblia é um livro para a humanidade, para o ser humano. O que acontece muitas vezes com a Bíblia, sabe o que é? É que nós achamos que a Bíblia é um livro religioso. Ou entendemos que ela é um livro científico. Não, a Bíblia não é um livro religioso e nem um livro científico. A Bíblia é um livro de princípio. A Bíblia não se presta em explicar religião e nem explicar ciência. A Bíblia não vai explicar ciência, ela vai te ensinar princípios. Um exemplo que eu acho bem interessante. Uma vez eu estava num debate de sociologia e eu disse, eu acredito no Big Bang. E esse debate falava sobre o evolucionismo e o criacionismo. O humano que estava escrevendo a Bíblia, o cara que estava escrevendo lá naquela época, ele não tinha noção muito de tecnologia, de futuro. Então ele está escrevendo e ele escreve assim, a voz de Deus é como um som de trovão. A voz de Deus é como um som de muitas águas. É isso que ele escreve. Se ele fosse escrever hoje, eu acho que ele mudaria isso daí. Porque qual que era a noção de barulho que ele tinha naquela época? Um trovão, algo muito forte. Qual que era a noção de barulho? Uma cachoeira, uma queda d'água. Se fosse hoje que ele estivesse escrevendo, ele escrevia assim, a voz do Senhor é como uma explosão, como uma bomba atômica, como um Big Bang. Porque a Bíblia diz que Deus disse, haja luz. Explodiu. E houve luz. Faz um pouco de sentido, não é isso? A história de Adão e Eva, por exemplo, que fala que o homem foi feito do pó da terra, do bonequinho e parará, parará. Cara, isso para eu explicar para uma criança de 7 anos de idade é legal. Ela vai entender. Mas como eu vou falar isso para um estudioso da genética humana, para um estudioso do DNA, da composição orgânica do corpo, como eu vou explicar isso? Só que a Bíblia fala que o homem foi feito do pó da terra. O pó da terra, recentemente, foi atribuído à poeira cósmica. Cientistas descobriram que no cosmos existe uma poeira, o pó da Terra, que é formado de átomos. Ou seja, então o pó da Terra são átomos perdidos no universo. O homem é formado de átomos. Aí fica mais fácil entender. A Bíblia diz que saiu da água todos os animais que voam e que rastejam, que andam na terra. Semelhança com Darwin? Então, o que a ciência explica, a Bíblia não contesta. Só que muitas vezes nós questionamos por falta de conhecimento. Alguns teólogos dizem,
a Terra só tem 10 mil anos. Só que a geologia, a paleontologia, elas explicam que a Terra tem 300 mil anos. Como assim? Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 2, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Existe um espaço, um gap, entre Gênesis 1 e Gênesis 2, que a gente vai conversar aqui, que pode ter 300 milhões de anos, porque não existia tempo nessa época. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, você pode ler na sua Bíblia. Gênesis 2, e tornou-se a terra sem forma e vazia. Ela não era sem forma e vazia. Então, por isso a gente vai precisar de um livro, para a gente ter um cerne, né? Entenda uma coisa, não estamos aqui trazendo uma religião, nem uma instituição. Estamos trazendo um pensamento. Mas para ficar coerente e não ficar muito vago, vamos usar a Bíblia. Então, providencie uma Bíblia para a nossa viagem ao âmago do conhecimento.